Olá, eu queria conversar com você sobre os teus relacionamentos, mas especificamente sobre os teus relacionamentos familiares. Sabe, tem um texto na Bíblia, Bíblia Sagrada, pega a sua Bíblia aí para acompanhar essa leitura. Esse texto na Bíblia, ele traz aqui alguns ensinamentos muito valiosos. Olha o que diz aqui nesse livro tão precioso que é a Bíblia Sagrada. Efésios 5, o versículo 31 até o versículo 33 diz assim: Como dizem as Escrituras Sagradas, é por isso que o homem deixa o seu pai, a sua mãe, para se unir com a sua esposa e os seus dois se tornarem uma só pessoa. Há uma verdade imensa revelada nessa passagem das Escrituras e eu entendo que ela está falando a respeito de Cristo e também da igreja, mas também está falando a respeito de vocês. Cada marido deve amar a sua esposa como ama a si mesmo, e cada esposa deve amar ao seu marido, né? Com respeito, deve respeitar o seu marido. Tem uns ensinamentos aqui que são muito práticos, tem uns ensinamentos aqui que fazem toda a diferença. Eu queria compartilhar com vocês várias coisas que eu retirei, aprendi, e que muitas coisas você também já aprendeu, porque você já ouviu tantas coisas desse livro, talvez você não saiba. Um livro muito importante de John Maxwell, chamado Segredos do Relacionamento. Eu queria que você pegasse o seu celular, entrasse aí no seu celular, e se você não tem esse livro aí na sua casa, se você não leu, se você não rabiscou, eu queria que você comprasse, vai lá na Amazon, compra esse livro, tá em promoção, é bem baratinho, Segredos do Relacionamento. Esse livro tem uma frase muito conhecida, uma frase que você já ouviu muitas vezes: nenhum sucesso no mundo justifica o fracasso no lar. É desse livro essa preciosidade, é desse livro essa frase. E de fato, o que justifica você ter sucesso lá fora? Você ser muito amado, respeitado lá fora, mas você não conseguir isso dentro da sua casa, dentro do seu lar. Há definitivamente uma correlação entre sucesso familiar e sucesso pessoal, é o que John Maxwell traz nesse livro. O cultivo de relacionamentos familiares saudáveis lança fundamentos para o sucesso futuro. Se você tem uma família estruturada, se você tem uma família que se ama, se você tem uma família que você ama, você já tem aí um sucesso futuro garantido. Sabe, o teu sucesso depende muito menos dos teus títulos, o teu sucesso depende muito menos das projeções profissionais que você tem, do que você imagina, muito mais. Da onde vem realmente o sucesso é a maneira como você vive no seu lar, é como você mantém a sua casa, é como você equilibra e protege o seu casamento. Há uma outra frase também muito conhecida nesse livro que eu quero trazer para você, que diz assim: a maior coisa que um pai pode fazer para os seus filhos, já ouviu isso? É amar a sua mãe. E eu posso também inverter: a maior e melhor coisa que uma mãe pode fazer para os seus filhos é amar o seu pai. Olha só que coisa extraordinária, né? Que expressão, que ensinamento. Sabe, morar numa casa de respeito, onde crianças, você tem criança em casas? Eu não tenho mais crianças na minha casa, meus filhos já são adultos, já são casados, mas eu tenho saudade daquele tempo onde eles corriam, brincavam, passavam de um lado para o outro. E eu queria que você entendesse uma coisa: a expressão de amor, de respeito pela minha esposa, a expressão de amor e respeito da minha esposa por mim, isso é o que nós poderíamos oferecer para eles de mais valioso. Estar juntos, vencer as nossas diferenças, vencer as nossas lutas. Uma boa família, uma família estruturada, nos ajuda a conhecermos o nosso propósito maior, o nosso propósito de vida. Desenvolvemos nosso potencial e desfrutamos da nossa jornada com uma intensidade que seria impossível de outra maneira. A família é essa base. A minha casa, o meu lar é a base. As pessoas que vivem ali comigo é a base disso. Queridos,
Existem alguns passos que são muito importantes, segundo esse livro, para cultivarmos uma família realmente saudável. Por exemplo, eu preciso amar verdadeiramente, amar comprovadamente, amar em atos as pessoas que vivem ali. As pessoas precisam se amar. O irmão deve amar a irmã deve amar o irmão. E eu tenho que promover isso como pai, eu tenho que promover isso como mãe. A casa é o lugar para onde os membros da família vão quando eles estão cansados de serem legais com as outras pessoas. É algo que John Maxwell traz nesse livro. Será que a casa, minha casa, é o lugar que eu vou quando eu estou cansado de ser bonzinho, quando eu estou cansado lá fora de ser simpático? Então, será que é isso? Essa é a minha casa, esse é o meu lar? Ou seja, lá fora eu sou bonzinho, lá fora eu sou amigável, lá fora eu sou simpático, eu sou respeitoso, eu trato as pessoas com respeito, eu sou super educado, mas quando eu chego em casa, a casa é o lugar que eu vou quando eu estou cansado de fazer essas coisas? Querido, se eu não for assim na minha casa, verdadeiramente eu não sou assim lá fora. Se eu não sou uma pessoa verdadeira, transparente na minha casa, lá fora tudo que eu estou fazendo é mentira. Então, pense nisso, pense na maneira como você deve viver dentro da sua casa, em todas as pessoas, independente da idade, do berço, né, o seu nascimento até a sua morte, né? John Maxwell fala do berço ao túmulo, há um desejo profundo, mais profundo, de ser elogiado, de ser reconhecido. Sabe quando a criança faz uma gracinha, ela quer um reconhecimento, ela quer uma palavra de incentivo. Sabe quando a criança está, às vezes, até chorando para chamar a atenção dos pais, fazendo pirraça para chamar a atenção do pai? É uma necessidade, é uma carência que as crianças têm de afeto, de atenção, de ternura, de carinho. Todos nós precisamos disso, de apreciação. Sabe quando eu faço alguma coisa e as pessoas elogiam, eu me afirmo, eu tenho convicção de que eu estou fazendo da forma certa, não errada. As crianças são assim e os adultos são assim. Por causa para cada observação, por exemplo, negativa feita a uma pessoa, a um querido ali da minha casa, os estudos mostram que são necessários 4 declarações positivas para compensar o estrago que aquela declaração negativa fez. Quando eu falo para uma criança que você é muito difícil, você é muito complicada, você não me ouve, você é isso, você é aquilo. Algumas pessoas ouviram de pais, de mães no passado que ela era feia, que a perna dela era feia, que o nariz dela era feio. Querido, as pessoas elas acreditam nisso. Se você falar, elas acreditam. Se você falar que essa pessoa é assim ou é assado, esse estudo diz, você precisa falar 4 vezes o contrário para compensar. Só que muitas não ouvem 4 palavras de elogio para uma palavra, para uma crítica. Infelizmente, muitas famílias têm sido o contrário. Então eu queria que você prestasse muita atenção. Existe uma estrutura natural na família, nos corações, que precisa ser considerado. 1 Pedro 3,7 diz assim, também você, marido, olha só, na vida em comum com a esposa, esse relacionamento, esse dia a dia, reconheça que a mulher é o sexo mais frágil. Fisicamente ela é mais frágil, em algumas situações, emocionalmente, a gente sabe o quanto a mulher é forte, o quanto ela é capaz, a gente sabe disso, mas existe ali uma necessidade de comprometimento do marido em reconhecer essa mulher, em tratar bem essa mulher. Ali diz, porque a esposa também vai receber, junto com você, o dom da vida que é dado por Deus. Haja assim para que nada atrapalhe as orações de vocês. Cuide da sua esposa, cuide do seu esposo. Tem um exemplo que eu gosto de dar, por exemplo, se eu estou em um lugar, em um parquinho, os meus filhos estão brincando, vem uma outra criança
e agride o meu filho, o meu menininho, a minha menininha, eu vou correndo lá para evitar isso, né? Se eu sou equilibrado, eu não vou lá para repreender e bater naquela criança, eu vou lá para acertar, quem sabe conversar, fazer com que aquela criança pede perdão, mas eu estou lá principalmente para que aquilo não aconteça de novo com aquela criança que eu amo. Se alguém agride a minha criança, a minha menininha, o meu menininho, com palavras ofensivas, eu vou lá para defender. Agora, eu como esposo, o que eu faço quando eu vou e me direciono à minha esposa com palavras ofensivas? Lembra que ela tem um pai que ama muito ela. É o mesmo pai que me ama muito. É o meu pai, o pai do céu. Ele está olhando. Ele está olhando. Ele não vai deixar isso assim. Você vai lá e agride, você vai lá e ofende, você vai lá e humilha a sua esposa, você vai lá e humilha o seu esposo. Você acha que o pai do céu, aquele que é o Criador, ele não se importa com isso? Então tente viver dessa forma. Nós precisamos estruturar a nossa vida e a nossa agenda para ter tempo de qualidade junto. O lar tem se tornado sabe, uma encruzilhada? Quando você tem uma encruzilhada, você passa por aquela encruzilhada. E ali você está indo em uma direção. E tem pessoas que estão indo em outra direção. Só que naquela encruzilhada, as pessoas só se cruzam. Então eu vejo os carros passando em outro sentido e eu estou indo para aquele lado. Nesse livro, John Maxwell traz uma ideia de que alguns lares são assim, eles são como uma encruzilhada. Ele usa o exemplo de trevo, são como um trevo, que as pessoas passam e pegam sentidos diferentes. Será que o meu lar é isso? É um lugar de passagem? É uma encruzilhada onde eu passo pela minha esposa, mas ela está indo no sentido contrário? Onde eu passo pelos meus filhos, mas eles estão indo em sentido contrário? É interessante a gente pensar isso e não permitir que o nosso lar não seja um lugar de propósitos comuns. Nós temos um propósito único que é servir a Deus. Nós temos um propósito comum que é abençoar o coração de outras pessoas. Temos que ser muito criativos na maneira como nós planejamos, a maneira como nós vivemos. Nós precisamos examinar e fazer com que a nossa agenda seja uma agenda que produza coisas boas, fazer coisas juntos, comer juntos, por exemplo, no mesmo horário. Não um na sala, um no quarto, o escritório, o outro na varanda. Não um ao meio-dia, o outro a 1h15 da tarde. Não, são os momentos comuns. Quando a mesa está posta e os filhos estão ali. Eu tenho 3 filhos, imagina, veio 2 filhas, sentou, mas cadê o meu filho? Aonde que ele está? Porque eu quero que ele esteja sentado à mesa. Eu quero que ele esteja ali. O meu filho está lá no quarto, de repente está no videogame dele, né? Está lá no Super Nintendo ou no Atari, para os mais antigos, né? Mas de repente eu vou lá e falo assim, filho, a comida está na mesa, vamos para a mesa. Não, agora eu não quero não, filho. Agora é hora do almoço, nós vamos sentar, nós vamos comer, nós vamos conversar. Algumas coisas são importantes. Alguns hábitos pequenos se tornam grandiosos ao longo dos anos, ao longo do tempo, quando nós olhamos para trás e nós lembramos da comunhão, do jeito que nós vivíamos em família lá atrás, é o jeito que eu quero viver em família aqui. Eu espero que a sua história não seja diferente, olhar para trás e falar assim, eu preciso mudar, eu preciso ser diferente. E se isso é necessário, na sua casa, eu posso dizer para você, faça isso. Mude essa realidade. Provérbios capítulo 5:18 diz, portanto, alegre-se com a mulher ou com o marido, seja feliz com a moça ou com o moço com quem você se casou, amorosa ou amoroso. Aí ele vai dar um exemplo aqui que para a gente pode gerar estranheza, mas é pura poesia e são palavras cheias de ternura. Amorosa como uma corça graciosa, como uma cabra selvagem. Que ela cerque você com o seu amor e que os seus encantos sempre o façam felizes. E palavra de Deus, Bíblia Sagrada. Olha Eclesiastes 9, versículo 9. Enquanto você viver neste mundo de ilusões, aproveite a vida com a mulher que você ama, pois isso é tudo que você vai receber pelos seus trabalhos nessa vida dura
que Deus lhe deu. Olha só, olha que coisa mais tremenda. Querido, existem muitas situações difíceis. A pandemia, por exemplo, do coronavírus, que assolou nações, levou tantas pessoas, separou tantos casais com a morte, né? Filhos que perderam a comunhão com seus pais porque eles foram embora, tempo de tristeza, situações difíceis, mas nós temos que olhar para as coisas e tentar colocar alguma coisa positiva nelas. Quando eu perco alguém que eu amo tanto, a primeira coisa que me vem à mente é lembrar que aquela separação é momentânea, porque eu vou encontrar com os meus familiares, porque Cristo tem sido Senhor na minha família, eu vou me encontrar. Isso é a coisa mais importante para a gente lembrar no momento, por exemplo, que eu estou de luto, no momento que eu estou de dor. A vida não é só isso aqui. Lembrar que eu também vou morrer igual aquela pessoa que morreu. Eu também vou morrer, talvez com uma doença diferente da dela. Eu também vou morrer. E como é que eu penso positivamente que eu vou morrer? Essa memória, essa lembrança. Eclesiastes 7, capítulo 2, diz: todos vão morrer e os vivos nunca devem se esquecer disso. Nova tradução da linguagem de hoje diz exatamente como eu falei. Coisa tremenda, coisa... Então, eu vou morrer, eu sei que eu vou morrer. Então, como eu estou vivendo? É positivo pensar na morte para olhar a maneira como eu estou vivendo. Querido, nós precisamos lidar com as crises. Sempre pode ser uma oportunidade disfarçada para uma mudança de comportamento. Se eu perdi alguém querido, tem outros que eu ainda tenho. Se eu perdi um ente querido, ele vai continuar vivo na minha memória, no meu coração, com tantas coisas boas que eu experimentei. Mas e aqueles que estão ao meu redor? Eu não vou me consumir pela morte de um e deixar de abençoar todos os outros que eu ainda tenho. Os meus amigos, os meus parentes, os meus filhos, as pessoas que eu amo. Então é muito importante. Romanos 8:28 diz: pois sabemos que todas as coisas trabalham juntos, cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles a quem o chamou de acordo com o seu plano. Estratégia é saber que todas as coisas, ser estratégico é saber que todas as coisas, as minhas experiências mais difíceis são estratégias no meu processo de crescimento, de evolução. As experiências que eu passei, que eu estou passando, elas produzem em mim algo bom, algo precioso, algo que é tremendo. Queridos, há algumas coisas preciosas aqui que a gente aprende através desses ensinamentos aqui, que diz o seguinte: nunca ataque uma pessoa, ataque a dificuldade, o problema, o erro. Cuidado quando você vai atacar o erro para você não atacar a pessoa. Tenha um pouco mais de informação sobre o que está acontecendo. Pegue todos os fatos, coloque no seu coração. Veja todas as opções que você tem para discutir, para ajudar, para fazer com que aquela pessoa que mora com você, para fazer com que os seus filhos, com que o seu cônjuge possa crescer. Busque a melhor opção. Nunca negue o amor, principalmente no momento que uma crise qualquer se instalou. Eu queria que você entendesse uma coisa: você precisa ser a pessoa comunicativa, você precisa falar, você precisa verbalizar, você